Para retomar nossa leitura, capítulo 1, verso 12, Tiago tem sido um desafio interessante, assim, não dá para ler muito rápido. Verso 12 do capítulo 1, diz assim a palavra: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Se você ama o Senhor, senta aí no teu lugar. E sempre pensando em preservar a nossa memória, sempre atualizadinha, nós retomamos uma carta escrita pelo irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, Tiago, que era o pastor da primeira igreja constituída em Jerusalém. Isso que nós vimos, né? Ele parece que se fortaleceu dentro do grupo dos apóstolos, ele que não era nenhum discípulo, mas ele assumiu um papel bem relevante dentro dessa primeira igreja. Nós, semana passada, lemos e lembramos que o apóstolo Paulo elenca ele entre os 3 nomes que eram as verdadeiras colunas dessa primeira igreja. E se a coluna é o que sustentava essa igreja, né? Pedro, Tiago e João. E Tiago aqui é o irmão do Senhor. Pedro e João, 2 discípulos conhecidos, né? Eram as colunas da igreja. Mas, aparentemente, depois que o Senhor volta aos céus, essa primeira igreja, o irmão dele se envolveu com o grupo e se tornou uma pessoa importante, o pastor dessa igreja, tá bom? Nós vimos ainda que ela é uma igreja, como todas as comunidades do primeiro século, enfrentou nos primeiros momentos assim, muita perseguição, né? Isso era muito comum. Os seguidores do Senhor sempre foram perseguidos, não só por Paulo no começo, mas depois o Sinédrio, os judeus perseguindo muito. E Tiago lembrou da importância dessas perseguições. Ele nos chamou a enfrentar as provações com alegria. Afinal, toda dificuldade sofrida, principalmente dificuldades sofridas mais ainda em função do nome do Senhor, do envolvimento com o nome do Senhor, servia para provar a fé de quem se entregava a Ele, né? Era uma prova de fé. Uma fé provada precisa ser aprovada, né? Isso é importante. E quando ela é aprovada, vai sobrar um crente mais fortalecido, um crente convicto daquilo que ele quer, um crente perseverante na obra de Deus, um homem que não é inconstante, né? Nós vimos isso longamente aí semana passada. Dificuldades existem, principalmente quando escolhemos por Jesus. Mas as dificuldades na Bíblia, para Tiago mas em outros momentos, são uma excelente oportunidade de provarmos a nossa fé, de entendermos se nós cremos no Senhor de verdade, fazer prova, verificar se nós estamos firmes naquilo que nós cremos, e assim nós decidimos sim por Jesus, independente das dificuldades, nós decidimos por Ele. Então, esse é meio um chamado. Deus, Ele disse, não se agrada das instabilidades, né? Dessas inconstâncias que Tiago diz, como a onda do mar, gente que vai e vem, gente que não sabe o que quer, gente que é instável. E ele usou uma frase muito forte: pessoas assim, não pensem que vão conseguir alguma coisa do Senhor, porque não vão, porque Deus se agrada de quem decide por Ele. Foi isso que ele lembrou, né? Tiago tinha lembrado, depois do final da nossa leitura, que os pobres deviam se orgulhar se conseguir melhorar de vida, e se os ricos também, se tivesse passado por algum tipo de rebaixamento, tinha que se orgulhar. Afinal de contas, o foco do povo de Deus não são as riquezas deste mundo, mas o alvo, o foco da igreja, do povo de Deus, é a justiça do reino de Deus, que nós somos chamados a implantar aqui depois de Jesus Cristo, né? E justiça depende do quê? De todos e todas usarem aquilo que tem para que todo mundo possa viver dignamente, para que todo mundo possa ter a oportunidade de viver. Essa é um pouco a lógica do Evangelho, nós não temos como fugir, e Tiago falou disso, né? E é exatamente nesse contexto que nós vamos prosseguir hoje. É aqui que nós estamos, verso 12, porque ele continua falando da mesma questão, da questão das provações. E como elas podem, essas provações, levar a vida que Deus quer nos dar, que só Ele pode nos dar. Aqui está a questão para Tiago, porque ele diz feliz, né? Em algumas versões, bem-aventurado, ele diz, quer dizer, fonte de felicidade dessa vida que Deus imagina, é a pessoa que suporta, ou persevera na provação, porque depois de testado, depois que enfrentou uma tempestade, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Essa é a palavra. Essa figura da coroa da vida, que está aqui em Tiago, ela também está no livro de Apocalipse,
que a gente já leu e conhece. É uma figura escatológica, né, vamos dizer assim, uma figura do fim dos tempos, assim, ou do fim dos tempos ou não, ou da volta de Jesus, né? A volta de Jesus não significa exatamente o fim dos tempos, né? A Bíblia não diz que o mundo vai acabar, né? A Bíblia diz que vai reiniciar, novos céus e nova terra, né? Mas enfim, é uma figura da vinda do Senhor Jesus em glória, a coroa da vida. O que significa isso? Bom, na Bíblia, essa figura da coroa, no grego Stephanos, remete a algo que será concedido àqueles que vencerem. Por que é uma coroa? Porque é algo que será dado uma coroa, não é uma coroa aqui para governar, tá bom? Não é uma coroa para dizer que é rei. É uma coroa que simboliza o reconhecimento de que aquele servo chegou lá, ele venceu, ele conseguiu chegar até o fim. E quem conseguiu chegar ao fim tem a coroa da vida. É muito interessante isso. Ele está chamando a igreja, mesmo em meio às provações e às dificuldades, perseverar. Porque se você for provar a sua fé e você perseverar, no final está reservada a coroa da vida para aqueles que não desistiram, né? Apocalipse 2,10, o texto diz claramente: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso é Apocalipse. É a mesma promessa que o Senhor tem. Portanto, Tiago usa a mesma figura da coroa, que simboliza o quê? O reconhecimento daqueles e aquelas que venceram a morte, que não sucumbiram, que não desistiram, e alcançaram, não qualquer, mas a vida plena e eterna que Deus preparou. Isso é a coroa da vida. A pessoa foi perseverante, ele enfrentou batalhas, ele não desistiu, ele foi até o fim com o Senhor, ele não negou o nome do Senhor, e ele recebeu a coroa da vida, ele recebeu a vida, inclusive a vida eterna, né? Isso é importante. A coroa e a vida que ele preparou para quem? Para quem persevera, óbvio. Para quem não desiste. Não é uma coroa que tem um valor em si mesma, mas o valor dela consiste no reconhecimento de que aquela crente não desanimou. Ela não parou no meio do caminho, ela não desistiu, ela perseverou até o fim. E como disse Apocalipse, foi fiel ao Senhor até a morte. A esses é dada a vida. Você vê que vida eterna não é uma coisa que você conquista assim, né? Estou salvo. É uma coisa que depende de uma perseverança durante toda a vida. Tem que ser fiel até o final. E aí receberá a coroa da vida. Então, no contexto de provações e perseguições aqui, Tiago já havia dito que nós temos que nos alegrar por isso. Parece sadismo, né? Estou feliz porque eu estou passando a prova danada, né? Não é? Parece que não é. Significa que a nossa fé está sendo provada, e se ela está sendo provada, nós temos uma oportunidade, porque quando a dificuldade vem, a nossa fé está sendo provada, se nós perseverarmos, se diante da dificuldade nós não desanimarmos, se nós formos constantes nas provações também, para quem é assim, sobra a felicidade plena de quem suportou as provações, mas depois de todo o teste da provação, não retrocedeu, não voltou para trás, e esse receberá a coroa da vitória sobre a morte, esse vai viver eternamente. Essa é a proposta do Senhor. E é isso que ele prometeu aos que o amam, né? Isso que Tiago diz, e se você ainda não se esqueceu, você aprendeu domingo aqui que Jesus vai fazer exatamente aquilo que ele prometeu que faria, sim ou não? Qual é a promessa aqui? Aqui a promessa é que se você perseverar, se você passar pela prova dando glória a Deus, como a gente gosta, Ele vai te dar a coroa da vida plena, a vida abundante, Ele tem vida eterna para você. Essa é a promessa que você pode esperar, que se Ele prometeu, Ele vai cumprir na tua vida e não vai permitir que nada te abale, porque você vai viver em nome de Jesus, amém? Essas são as promessas que o Senhor tem para nós. E é importante que a gente se aposse dessa premissa, porque isso aqui é bíblica, porque na Bíblia a nossa vitória está sempre no final. Crente é um bicho que enfrenta a luta. Não tem papo, não tem conversa. Escolher pelo nome do Senhor é saber que vai lutar. Mas entenda, é luta, mas é tomar a mão do arado e não ficar olhando, mas era tão mais legal lá, né, na hora da dificuldade. E aqueles que perseveram até o final, lá está a nossa vitória. A nossa vitória sempre está no final, ainda que, aparentemente, pequenas derrotas vão acontecendo durante a caminhada. A gente às vezes se abala, às vezes a gente não tá bem, às vezes a gente está meio triste, problemas aconteceram, mas para quem ama o Senhor, no final existe algo preparado e prometido por Ele. Eu queria dizer para você, em algum momento pode até ser que deu errado, você pode até ter ficado triste, mas não é uma situação momentânea que vai dizer quem é você, o que é a sua vida diante de Deus.
Não é, acredita nisso. Por isso apenas eu queria dizer para você, prossiga, em nome de Jesus, não desanime não desista, porque o que Ele tem preparado está logo ali na frente, e lá sabe o que tem para você, você que não desistiu tem vida, e não é pouca, em nome de Jesus. Eu não sei se você se lembra quando nós lemos Hebreus 10, 37, tem uma promessa bonita lá que eu adoro, que ele diz assim, ó, Hebreus 10, 37, porque ainda um pouquinho de tempo mais, o que há de vir, virá, e Ele não tardará. Creia nisso em nome de Jesus. Fortaleça a sua fé com isso. O Senhor, mas está difícil, Deus, está difícil. Aguenta aí, porque o Senhor já chegou e Ele disse que virá, e Ele não vai tardar em nome de Jesus. Persista, queridos, não desanime não, porque eu queria dizer para você, vale a pena esperar nesse Deus que nunca falhou, em nome de Jesus. Amém? Você compreende isso? Verso 13, leia comigo, até o 15. Aqui é importante, eu tinha que, dá para ficar uns 2 dias falando, mas eu tenho que correr aqui. Quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Isso aqui é um nó, que nós temos que compreender. Quando a tentação vier, e eu queria que você tivesse uma certeza na tua vida, ela vem, porque tentação vem, não tem jeito, jamais diga que a sua tentação vem de Deus. Por quê? Porque Deus jamais pode ser tentado a fazer o mal. Tentação, provação, isso é algo bom? Tiago está dizendo, Deus jamais pode ser tentado a fazer algo mal, e mais, porque Deus não tenta ninguém. Entenda isso, presta atenção aqui, Deus é inacessível pelo mal, não existe acesso, é impossível que o mal alcance Deus, não existe isso, e mais, é impossível que Deus intente alguma coisa de mal para alguém. Deus não pensa em nada de mal para ninguém. Em outras palavras, Deus é o bem supremo. E nenhuma expressão de maldade, nada de ruim existe nele. Eu estou falando de Deus. Você entende isso? Deus é inacessível ao mal. É impossível que o mal chegue nele, alcance ele. Deus não pode, é impossível, não é que ele não pode, é impossível que ele intente alguma coisa de mal para alguém. Ele é o bem supremo, nenhuma maldade, nenhuma coisa ruim existe em Deus. E é interessante, Tiago, poder lembrar disso, porque a nossa tradição acostumou a atribuir a Deus só tudo. A gente compreende umas coisas muito, atribuir a Deus tudo, inclusive as coisas ruins que acontecem com a gente. Porque, morreu não, Deus recolheu. Descobriu uma doença ruim, sei lá, difícil, complicada. Não, é porque está pagando preço. Isso é discurso de igreja. O povo está morrendo de fome na África porque é tudo macumbeiro, Deus amaldiçoou. Pior, né? Toda vez que acontece uma tragédia climática, no Brasil é assim. No dia seguinte, vê os profetas da Nutella, os desgraçados abrindo a boca. Porque Deus está pesando a mão no povo, por isso que veio a chuva, enchente, o vendaval. Agora, o Pedro, aliás, riu essa semana no escritório, cântaros, porque a pessoa falou, por causa da ventania que deu lá, né? Deus está, o ser humano está brincando com Deus. No carnaval, eles ficam brincando com o nome de Jesus, olha o que dá. O Pedro achou o bico. Basta acontecer uma coisa de ruim, a gente atribui a Deus, de alguma forma. Em outras religiões orientais, por exemplo, tem o tal do karma, né? Está passando por dificuldade, é um karma, né? Coisa tudo de Deus. Eu não sei. Existe uma ideia corrente que diz que porque Deus é soberano sobre tudo, Ele é a origem de tudo e por isso Ele criou a vida, o bem, então, mas Ele criou o mal. E eu queria dizer para vocês, isso não vem de nada, mas é coisa construída, porque tem uma leitura aqui equivocada da Bíblia. Eu vou ler para vocês um versículo do Isaías 45, versículo 7 de Isaías 45, que ele afirma uma coisa, e as pessoas usam isso para dizer que Deus criou o mal. Isaías 45 diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, o Deus que forma a luz e cria a escuridão, o que faz a paz e cria o mal, eu sou o Senhor que faz todas essas coisas.
Lendo isso, na lata, Deus cria o bem e também cria o mal. Toda maldade que há no mundo, também Deus criou. Quer dizer, morre criança de fome, sei lá, castigo de Deus. Deus criou o mal. Essa é uma leitura corrente da nossa tradição. E eu quero que você compreenda, porque aqui nós temos uns problemas. Deus criou, por exemplo, luz e trevas. Deus criou a paz e a maldade. Isso contrasta com muitas informações que tem na Bíblia. Por exemplo, eu vou ler para você Salmo 5, versículo 4, que diz assim, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, diz o Salmo. Opa, mas como assim, se o mal não pode habitar, se ele criou o mal? Deus e o mal não podem estar no mesmo lugar, no mesmo teto, no mesmo ambiente, está dizendo o Salmo, no mesmo plano. Como é que Deus criou o mal? Ou ainda, Isaías afirma que Deus criou todas as coisas, ele criou a luz e a escuridão. 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, esta é a mensagem que dele, Jesus Cristo, nós ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ué, como é que isso se explica? Se não tem trevas, não tem escuridão nenhuma em Deus, como é que ele criou a escuridão? Eu vou explicar para você, é muito simples, para você entender como é que a gente... O que você precisa compreender? A gente precisa compreender o texto e o contexto, porque a gente traduz as coisas de uma forma meio cabeção, e aí fica colocando nas costas de Deus coisa que Deus não é. O que Isaías disse aqui no capítulo 45, é que você precisa entender que esse capítulo foi escrito no contexto do exílio. E lá no exílio, o povo estava escravizado, sofrendo, e mais, foi no momento em que o rei Ciro da Pérsia, quem levou o povo para o exílio foram os babilônicos. Em dado momento, a Pérsia se levanta no Oriente, e o rei Ciro da Pérsia, como um grande e poderoso rei, ia invadir a Babilônia, e ia dominar a Babilônia, que a Pérsia invadiu a Babilônia, dominou e derrotou e matou todo mundo. Mas o povo está no exílio babilônico como escravo, e por isso, no exílio, Isaías diz que Deus criou a paz e também criou o mal, mas a palavra no hebraico aqui, do mal, não é esse mal que você está pensando, não é esse mal moral, não é esse negócio que o diabo é especialista, não é esse mal da injustiça no mundo, a palavra aqui é Ra para mal, e esse Ra que Isaías usa, diz respeito a um desastre. Deus criou algo como um prejuízo, uma aflição que estava por vir sobre os babilônicos. Quem é essa aflição? O rei Ciro, ele está vindo, ele vai destruir tudo. E quem mandou o Ciro? Deus, para vingar o seu povo. Existe um discurso muito forte na Bíblia Sagrada, quando você lê lá o livro de Isaías, outros livros de profetas, o rei persa Ciro, inclusive, é visto como um enviado de Deus para fazer justiça para o povo que estava no exílio. Porque quem ganhou a guerra, inclusive quando os persas ganharam a guerra, mandou de volta o povo com Neemias, foi o rei da Pérsia, mas derrotando os babilônicos. Então o texto de Isaías está dizendo que Deus está preparando algo, Deus está preparando um desastre, esse é o mal, um prejuízo para os babilônicos, e Deus vai então se abater sobre os seus inimigos. Esse é o mal que Isaías está falando que Deus criou. Não é o mal que você entende que fazem com as crianças, com o criminoso. Não é esse mal que está no coração humano. Deus não criou isso, não. Você entende aqui como é? Deus não criou o mal que você conhece. Deus não criou toda a maldade que habita o mundo, que faz crianças inocentes serem abusadas, por exemplo, que permite que inocentes morram de fome. Não, Deus não criou esse mal miserável que joga bomba na cabeça de inocente, como nós estamos vendo lá agora. Deus não criou nada disso. Aliás, Ele não só não criou o mal que nós estamos vendo, mas Isaías diz que será Deus quem vai retribuir todo esse mal. É Ele que vai vingar todo esse mal que a humanidade faz. Ele que vai vingar o mal que esses babilônicos estão fazendo com o povo dele. Esse é o contexto do que Deus criou. Portanto, diante de conclusões, vamos dizer, precipitadas, levianas, a gente lê a Bíblia, a gente traduz a Bíblia mal traduzido. Essa é a verdade. A gente já chega à conclusão, lê literalmente e diz que Deus então criou o mal. Criou não, querido, criou não. Tiago vem nos lembrar que Deus é inacessível pelo mal, que Deus e o mal não existe, ele não pode ser alcançado pelo mal. Pensa em algo que não pode andar junto, Deus e o mal, eles não coabitam, não existem juntos. Você entende isso? É muito importante que a gente compreenda. E assim Tiago vem nos lembrar que em tempos de provação, jamais devemos atribuir a Deus qualquer mal que o mundo imponha sobre nós. É isso que Tiago está falando aqui. Diante da morte, nós não podemos atribuir a morte ao Deus que planejou e tem vida para todo mundo e vida eterna, vida plena para todos nós. Deus não quer matar.
Quem disse que Deus matou? Onde está escrito? Na tradição de muitos povos. Diante da doença que se abateu, nós não podemos dizer que Deus que quer. Esse Deus que quer e diz que pode. A Bíblia diz que Ele é o Deus que nos sara. É o Deus que nos cura em todas as dimensões. Deus não quer trazer doença sobre ninguém, não. Tanto que a Bíblia diz com todas as letras que Ele, o nosso Senhor, levou sobre si todas as nossas enfermidades, porque o que Ele quer é nos curar. Então não precisamos ficar atribuindo a Deus. Provações existem, tentações existem aos montes, mas nunca diga que você foi tentado por Deus, jamais. E aí você vai perguntar, eu sou tentado por quem então, pastor? Pelo diabo. E aí, se conselho bastasse, eu queria dizer a você, deixa o diabo fora desse negócio também, que o diabo não tem nada com isso. Por quê? Porque o diabo é um pobre coitado que não tem autoridade nenhuma sobre você. O diabo foi derrotado há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, ele não tem boca para falar com você nunca mais. Presta atenção, a conclusão mais natural, que a gente sabe, que é corrente, que a gente conhece, que é colocar nas costas de Deus a culpa de tudo. E quando não é Deus, é o diabo. E o diabo é o culpado. Mas Tiago vem nos lembrar nessa noite que não é verdade, nenhuma dessas duas opções. Presta atenção. Não é Deus que nos tenta, não é o diabo que nos tenta. Quem é então? É você mesmo e os desejos do teu coração. Tomou, papudo? Tomou? Da onde vem tudo isso? Essa miséria? Da onde eu sou seduzido? Da onde esse mal que vem dos desejos do teu próprio coração? Está escrito na tua Bíblia. Se vocês quiserem, a gente pensa em mudar os números ali para começar a pagar na lista para os crentes aqui. Pagar na lista para ele dizer que nós temos que parar de projetar os nossos buracos em Deus. Nem em Deus, nem no diabo. Nós temos que começar a projetar. Presta atenção. Qual a origem de toda a tentação que se abate sobre nós? E aí, veja, e que nos faz ser tragados pelo mal. Tiago dá no meio. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera morte. Saiu tudo de onde? Fica falando de diabo aí de Deus, que não tem nada a ver com isso. Tem que começar a assumir os nossos B.O.s. Deus não pode tentar ninguém, porque o mal é algo completamente estranho a Deus. E Deus não pode instigar ninguém a cometer nada que não esteja nele mesmo. Deus não pode instigar ninguém a cometer o mal. Mas o mal existe, e eu sei que existe, mas só existe porque as pessoas são seduzidas pelos seus próprios desejos maus, em algumas traduções, pelas suas concupiscências. Esse palavrão, né? É um desejo mau do nosso coração, isso é concupiscência, um desejo mau do nosso coração. São os desejos maus do nosso coração que nos arrastam e nos seduz, e são eles que, quando nós cedemos, concebem, quer dizer, dá luz ao que nós chamamos de pecado, e esse pecado consumado e feito gera morte. Quem lembra de Caim? Capítulo 4, versículo 7. Caim está todo bicudo, porque Deus não aceitou a oferta dele, enciumado e irado, ele está com ódio. E por isso, Deus chegou nele e falou, por que você está bicudo? Por que você está cheio de ira? Se você, versículo 7, se você fizer o bem, não é certo que você será aceito. Agora, se você não fizer o bem, o pecado bate à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas é você que deve dominá-lo. Onde é que está o mal? Batendo no desejo, a porta do coração, e esse mal será sobre o desejo dele, mas cabe a ele dominar tudo isso. Presta atenção aqui. Esse mal que a gente tanto gosta de colocar nas costas de Deus, do diabo, na verdade é um desígnio do próprio coração humano. Não se engane. Então o diabo não existe. O diabo existe, e ele fica doidinho para você ceder uma coisa que está no teu desejo, e ele quer para te instigar e te jogar no buraco. Como diz a velha tradicional frase do mundo evangélico, o diabo é surfista, ele fica esperando você levantar a onda, que ele já vai lá surfar na sua onda. Quem levanta a onda é você. São os desejos do teu coração que são maus. Não sei se você lembra de Mateus 15, versículo 11, eu vou ler para você, Mateus 15, 11. Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, mas é o que sai da sua boca. Isso é o que contamina o homem.
E aí os discípulos ficaram meio incomodados em alvoroço, porque na tradição judaica tudo que eles comiam fazia mal, né? Tem o impuro, não pode comer camarão, não pode comer carne com sangue, não pode, quer dizer que não pode nem comer sem lavar a mão. Jesus vai dizer então, versículo 17 do capítulo 15 de Mateus: vocês ainda não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o ventre e vai lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Não comer sem lavar a mão? Bobagem, isso não contamina ninguém. Onde é que surge o mal na vida? Eu estou lendo Jesus Cristo, meus irmãos. Eu estou lendo a palavra de Deus. A gente lê um versículo na Bíblia e tira toda a conclusão do mundo, atribuindo a Deus coisas que Deus não tem nada com isso. E vem Tiago nos alertar. Portanto, meus queridos, queridas, desculpa a decepção se você está decepcionado, tá bom? Vamos encarar a palavra de Deus como ela é. Presta atenção. Sabe de quem é a culpa de todo o mal que habita no mundo? Do ser humano. E só do ser humano. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Aliás, todo o esforço de Deus é o contrário, porque depois que a humanidade se rendeu ao mal, e o mal aqui é querer viver sem Deus, tudo que Deus quer fazer é tentar salvar a humanidade das garras do mal, ou seja, salvar a humanidade das garras de si mesmo, dos seus desejos, do seu governo, das suas teimosias, em nome de Jesus. Amém? É chato isso? É. A humanidade tem desejos insaciáveis. A gente não está satisfeito com nada. E é dessa alma insaciável, desse coração cheio, que brota toda... Isso é Jesus Cristo. Não se engane. Todo o mal que existe no mundo procede de um coração de ser humano que não considera o Senhor. Deus não merece carregar isso nas costas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Tiago. Versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Ou seja, se nós já sabemos qual é a origem do mal, só para que não hajam dúvidas pairando sobre a cabeça de ninguém, Ele arremata. O que cabe a quem? Se o mal é fruto de um coração que pensa, que consegue fazer as coisas sem Deus, mas só consegue causar dor e sofrimento, que é isso que é o mal, o contrário, todo o bem possível, toda a bondade, toda a boa dádiva, toda coisa boa que a gente pode receber, todo o dom, né, que ele fala, todo o presente perfeito vem de um só lugar, do alto, e não só do alto e das mãos do Pai das luzes. Quando o jovem pergunta o que eu posso, o que de bom eu posso fazer, ele fala, o que você me pergunta? Jesus fala para ele, você está me perguntando o que é bom. Bom só tem um, que é Deus. Se o coração humano é a origem, fruto desse mal que nós conhecemos, todo o bem, todo o contrário, todo o oposto brota de um lugar só, do Pai das luzes, do céu, do nosso Senhor, em nome de Jesus. E eu acho isso maravilhoso. O Pai das luzes, ele diz, aquele que criou todas as coisas, aquele que diz, haja luz e houve luz, por isso ele é o Pai das luzes, haja luz e houve luz, o oposto das trevas, o contrário da escuridão, como João diz, nele não há treva alguma, treva existia antes sem ele, existia o caos, a escuridão, sem forma, vazio, ele chega e a luz se fez, ele é o Pai das luzes, ele não é escuridão, ele é a luz do mundo, é daí que provém todo o bem possível, dele. Ele que ilumina a nossa vida em nome de Jesus. Portanto, o Tiago exorta aqui a igreja a não se deixar enganar por dizeres e pelos dizeres sobre Deus, essas coisas que andam dizendo sobre Deus por aí. Não se enganem, meus irmãos, porque de Deus só pode proceder uma coisa. De Deus só pode vir aquilo que Ele é. Ele é o quê? O que é Deus? Deus é amor. Então de Deus só pode vir amor. Deus é a luz do mundo. De Deus só pode vir luz que ilumina nossos passos. Deus é aquele que dá a todo mundo, que suplica. Ele é Deus. Deus é quem acolhe o aflito. Deus é quem tem que estar pronto para perdoar, que se importa com as injustiças. E por isso Ele prepara uma obra. Por quê? Porque Deus é bom. Dele só pode vir bondade. Isso é Deus. Nós não podemos dizer que Deus é uma coisa que Ele não é.
Deus é bom, meus irmãos. Nós precisamos colocar isso na nossa cabeça. Eu sei que é um alívio, você está passando por isso, mas eu sou crente, eu vou na igreja, eu oro, eu sou batizado, estou passando por isso. Deus está pesando a mão. É um pouco essa ideia, mas Deus não tem nada disso. Se você olhar bem, você está passando um perrengue, é porque você é cabeção mesmo. E você não ouviu a palavra de Deus, é por isso que a coisa está complicada para o seu lado. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Mas é uma bondade, e aqui eu acho bonito que ele diz, sem nenhuma sombra de inconstância, é uma bondade que não muda. Uma coisa que você precisa entender de Deus: Deus não muda quem Ele é. Às vezes a gente confunde, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, porque Deus não muda. Aí, agora tem uns lugares da Bíblia que diz que Deus muda de opinião, né? Aliás, o José leu aqui domingo um texto de Jonas que diz que Deus se arrependeu do que ele ia fazer, né? Deus falou, vou pesar a mão, vai morrer tudo, vai tudo para o inferno, então, mas aí diz que Deus se arrependeu. Presta atenção, Deus até pode mudar de opinião, mas Deus jamais muda aquilo que Ele é. Aquilo que Ele é, Ele é. No livro de Jonas, por exemplo, diz que Deus se arrependeu, mas se arrependeu de fazer o quê? O mal. Glória a Deus. Se esse povo continuar nessa toada, vai tudo ser condenado, vai tudo para o inferno. E eu não quero isso. Deus se arrependeu de fazer o mal. Entenda que o Senhor pode até ficar contrariado com coisas que Ele vê na sua vida e no mundo. Isso tem de monte. Mas Deus jamais vai maquinar o mal, ainda que Ele tenha visto no seu coração que aquele povo de Nínive, por exemplo, ia continuar do jeito que ele era e não tinha condição nenhuma de salvação. Deus não condenou, muito pelo contrário. Ele enviou o seu profeta Jonas para pregar, porque o que Deus queria era salvar, porque Deus é bom e dele só tem salvação. Não tem condenação. Deus não quer mandar ninguém para o inferno. Deus quer tirar as pessoas do inferno. Deus quer despovoar o inferno. Esse é o projeto dele em nome de Jesus. Sabe qual é o nome disso? Bondade. Sabe por quê? Porque Deus é bom. E Tiago lembra aqui, que eu já estou encerrando, que é uma bondade que não muda como sombras inconstantes. Significa que Deus era bom, Ele é bom e Ele sempre será bom. Ele não muda. Ele não muda porque é isso que Ele é. Deus sempre será e está acabado. E nós, o seu povo, não nos deixaremos ser enganados por alguém que quer dizer que Deus é alguma coisa que a gente sabe que Ele não é, em nome de Jesus, porque na minha vida Ele é bom o tempo todo e Ele não falha. E se você for sincero, as provações vêm, a dificuldade vem, a tentação vem, você cede. Ai, Deus não, eu até te avisei. Em nome de Jesus, amém? Se ainda pouco, Tiago diz que o mal que habita dentro de nós, se foi aceito, vai dar a luz ao pecado, e o pecado vai sendo consumado, vai gerar morte. Aqui eu acho interessante, porque quando nós lemos Paulo, a gente aprendeu em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós produzimos morte, nós geramos morte. Mas aí Deus vem com o quê? Com salvação, com vida eterna do nosso Senhor Jesus. Olha como Ele nos ama em nome de Jesus. Portanto, queridos e queridas irmãs, eu já estou acabando, porque o tempo já foi. Diante de nós está aquele que tem todo o compromisso com aquilo que Ele criou, e o Senhor criou a vida. Deus não tem nada com mal. O mal não foi criação de Deus. Quem estudou aqui com a gente nas terças-feiras, aí, nós entendemos isso. Tudo que Deus criou. E se você voltar lá atrás, você vai ver o que Ele criou. Ele criou vida. E ainda que o pecado e a morte entrou na criação e temam fazer parte ainda, querendo só acabar com aquilo que Deus criou, entenda que Ele sempre será a grande fonte de vida que nós temos, porque Deus é bom, e nessa noite Ele veio aqui para nos dizer que Ele já nos deu a oportunidade de viver, como? Nos gerando pela palavra da verdade, diz Tiago. Por isso que a Bíblia diz que essa palavra salva, nos gerando pela palavra da verdade. Eu quero que você receba isso nessa noite, em nome de Jesus. Diante de todo o mal, de tudo de ruim, de tentação, de provação que tem no mundo, que Deus não criou, mesmo que nós cedamos, o Senhor sempre tem uma palavra, e ela pode gerar vida em nós. Ele pode fazer, a palavra da verdade pode nos fazer viver em nome de Jesus. E eu quero que você receba isso. Nós que já nascemos de novo, nós que já descemos as águas, que fomos regenerados, gerados novamente pela palavra que produz vida, o povo de Deus. Lembre-se, para termos vida nós temos que perseverar, nós temos que ficar até o fim, nós não podemos ser inconstantes, nós não podemos desanimar, não é movido por situações, nós temos que firmes caminhar direcionados pela palavra da verdade.
É isso que nos leva à vida e vida eterna em nome de Jesus, amém? É uma construção do Senhor, é assim que nós caminharemos, com Ele nós vamos viver, porque da parte dEle é vida que Ele tem, e o que vai prevalecer é vida, não é a tentação, não é a provação, não é a dificuldade, não é o pecado, e muito menos a morte. Deus não tem nada disso, Ele não planejou nada disso, o que Ele tem para você é vitória sobre tudo isso, em nome de Jesus, amém? Você entende isso? Sim ou não? Deus é bom, muito obrigado, Deus abençoe você, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, fica de pé, vamos adorar o Senhor, graças a Deus.